Oi, 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 meu povo! Tudo lindo por aí? O nosso episódio de hoje é um episódio polêmico. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Vinho e Prosa. Hoje, Vinho e Prosa com polêmica. Hoje, eu quero começar com uma reflexão, sabe? Como você se sente quando você está sozinho? Você já percebeu que, às vezes, o silêncio da sua própria companhia é sufocante, é pesado e quase doloroso? E que, em outros momentos, estar rodeado de um monte de gente parece que vai te engolir a sua energia? Como se a nossa própria essência ali fosse diminuída no meio dessa multidão. A vida tem dessas nuances mesmo, né? A sociedade gosta de vender uma ideia de que solitude é coisa de gente evoluída, iluminada, que se basta, e que quem não é assim tá fora do barco. Inseguro, incompleto, não está dentro dos padrões de felicidade e autossuficiência. Por isso que eu disse que o nosso episódio é polêmico. Então, solta a vinheta e vamos lá. E o nosso vinho de hoje, ele é um vinho marcante, para combinar com a polêmica do tema. É um vinho que traz umas notas de leveza, porque não tem como, né? Tá aqui no Vinho e Prosa é a coisa mais leve mesmo, mas com um toque marcante. E só lembrando, é proibido a venda e consumo de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Se você é menor e tá aí assistindo, toma um chazinho, uma água com gás, uma coquinha, um negocinho aí, tá? Então, para pensar no hoje, um brinde a nós, um brinde a esse papo intenso. E já começo dizendo que, assim como esse vinho intenso e com sabor marcante, também é a nossa relação com a nossa própria companhia e com os outros. Precisa de atenção, precisa de presença. Às vezes, ali o que parece meio amargo no primeiro gole revela umas notinhas doces que a gente não esperava, sabe? É sobre sentir os sabores da vida com honestidade e curiosidade. Isso me remete à dualidade de estar só e acompanhado. Hoje em dia, né, a solitude, tem até nome, solitude. Solitude é vendida como experiência de gente que se basta. Que consegue se olhar, se amar a qualquer momento, aí estar feliz na própria companhia. Mas e se eu não me sinto assim? Como que eu faço? Tá tudo bem. É humano, né? Estar sozinho, sentir que dói, o silêncio apertar, a ausência de companhia pesar. Nós somos seres que precisamos e gostamos de compartilhar, né? Por outro lado, estar rodeado de gente não resolve tudo. Sabe, a própria companhia não basta, a gente não, né? Mas também não devemos ignorar ela. Estar no meio de gente não basta, mas também não podemos ignorar. É estar ali naquele equilíbrio, desconforto equilibrado, na verdade, sabe? De proximidade genuína, seja com os outros, seja com a gente. A solitude não pode ser uma fuga. O isolamento não pode ser uma fuga. E também estar rodeado de gente também não pode ser uma fuga. A vida não é um extremo, não é preto no branco. E aceitar isso nos direciona, nos coloca, né, no caminho do autoconhecimento, de uma maturidade mesmo, sabe? Aprender, né, que viver com a gente mesmo não é atingir um estado de solitude perfeito, de felicidade constante. Vai doer mesmo. Vai, às vezes, estar ali com emoção, vai ter dia difícil, vai ter dia que você vai deitar e falar, puxa,
Queria alguém aqui, um outro barulhinho. Vai querer ligar a televisão para fazer barulho na casa, o rádio. E tá tudo bem. É você reconhecer isso, né? Isso é autoconforto, tá, gente? Ter momentos que a solidão vai bater forte mesmo, o vazio vai gritar mais do que a sua playlist, mais do que o Vinho e Prosa tocando no seu podcast, lá no seu Spotify. E ainda assim você está disposto a sentir. Nós estamos dizendo para você abraçar a solidão e essa angústia e viver amarrado a ela. Mas, na verdade, é para você confiar no que você sente sem precisar da aprovação de ninguém. Permitir, sim, errar, chorar, sentir sozinho, sofrer por estar sozinho, mesmo se sentir inteiro. Solitude é legal demais. É legal você gostar da sua companhia, gostar da sua casa, gostar dos seus bichos, gostar de ir ao cinema sozinho, de viajar sozinho. Inclusive, eu falo isso frequente, né? Uma das coisas que eu mais gosto é viajar sozinha. Mas a vida, ela não é feita só de nós mesmos. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. E aí nós estamos falando de relacionamentos românticos, estamos falando de conexões que nos completam, de conexões que nos inspiram, que nos ensinam a ver a vida de formas diferentes, que nos permitam abrir espaço para a profundidade da experiência humana, sabe? São conexões que vão além, né, de laços, inclusive sanguíneos. Estar sozinho não é uma fraqueza, não é uma falta de amor próprio, não é uma falta de amor do outro. E estar acompanhado não é uma solução, né? O ponto de equilíbrio é a gente conseguir mergulhar na nossa própria companhia e, quando der, se entregar ao outro sem se perder, sem se comparar, sabe? Não precisamos ficar nesse extremo. Solitude não precisa ser glorificada. Nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos conviver com os outros. E as companhias também não podem ser idealizadas, né? A vida é feita de momentos de introspecção e momentos de troca. Aceitar esses extremos faz parte do ser humano e da nossa maturidade. Sentir que é horrível estar só e também sentir que está muito gostoso estar na sua própria companhia é entender que a gente não é fraco, mas que a gente está se tornando alguém sábio. O que não dá, sabe, gente, é para a gente perder a nossa liberdade emocional, a nossa autenticidade, a nossa capacidade de nos conectar com o mundo, sem máscara, sem pressa, sem culpa, só sendo a gente vivendo os nossos momentos. Eu tenho uma amiga que ela tem uma profunda dificuldade de estar sozinha. A televisão dela sempre tá ligada. Quando a televisão tá ligada, o rádio tá ligado na casa dela. Eu acho que, na verdade, eu nunca fui à casa dela. Ela mora sozinha. E a televisão não estava ligada. E a gente já viajou junto para hotéis em que não tinha televisão e ela se sentia incomodada de não ter esse barulhinho. E ela tá sempre querendo estar numa relação. Quando ela não está numa relação amorosa, ela se sente perdida. Ela se sente vazia. Ela tem dificuldade de, inclusive, viver outras coisas. E ela começa a pautar tudo que ela faz em busca de uma nova relação. Então, ela vai à academia em busca de uma nova relação. Ela sai aos finais de semana em busca de conhecer pessoas onde ela possa se relacionar amorosamente. Isso é um extremo, sabe? Você está pautando o seu caminho de sempre ter alguém ali junto com você. É esse extremo que a gente está dizendo, né? Isso não é solitude. Isso também não é solidão. Isso perpassa a autoestima, perpassa o autocuidado, a autocompaixão, mas principalmente o autoconhecimento. Eu não conseguir estar nem à vontade com os meus próprios pensamentos. Então eu preciso de sempre ter um som ali. Não é bom, não é saudável, não é disso que estamos falando, mas também viver uma solitude, eu prefiro estar na minha casa sozinha o tempo todo, não é legal, é um extremo. Nós precisamos compartilhar a nossa felicidade, nós precisamos compartilhar os nossos momentos, nós precisamos de ter gente para olhar lá no fundo do poço e falar: eita, peraí que eu vou jogar uma cordinha para você. Peraí que eu vou jogar uma garrafinha de vinho, para você ficar um pouquinho mais saudável, confortável aí embaixo. E essas conexões, elas nascem da nossa abertura para conviver com o outro, para conhecer pessoas.
E, de novo, nós estamos falando de pessoas para relacionamentos afetivos, amorosos, na verdade. Mas para relacionamentos e relações que vão gerar amor, que vão gerar conhecimento, que vão gerar novos momentos e memórias. A solitude, sabe, é uma potência quando eu não deixo de viver e de me conectar com o outro. Ela se torna uma maldição, deixa de ser uma bênção, quando eu deixo de me conectar com o outro para alimentar a minha solitude. Quando eu afirmo que é melhor estar sozinho do que estar com o outro. Existe até um ditado popular assim, né? Melhor sozinho do que mal acompanhado. Às vezes eu penso que, inclusive, a má companhia é uma lição. É uma lição das relações que a gente não deve cultivar, mas principalmente de autoconhecimento. Porque é através do autoconhecimento que eu consigo reconhecer que aquela relação não é boa para mim e que aquela outra pessoa não é uma troca positiva. Mas para isso eu preciso viver. Eu preciso estar aberto. Eu preciso estar com a cara limpa para ir lá e perceber e viver essas emoções e essas relações e essas má companhias às vezes. Solitude não pode mais ser vendida como uma evolução quase espiritual. Quem pratica a solitude está vivendo a vida plena e equilibrada. Não. Quem pratica a solitude está vivendo uma base de autoconhecimento se estiver fazendo com inteligência. Se estiver só seguindo a moda, tá charfurdando na lamba, mas sem falar com o outro. E aí não tem discurso bonito que se mantenha. E quase sempre o fim dessa história é um adoecimento, uma exclusão, uma reclusão. Eu deixo de estar perto dos outros e começo a me envergonhar de não ser tão equilibrado, evoluído a esse ponto. Então, se eu posso puxar um brinde aí no meio do nosso papo, é um brinde à maturidade de saber quem são as más companhias que não me fazem bem e me afastar, mas também de saber que estar sozinho não é uma bênção. Porque a felicidade só é real quando compartilhada. Existe um filme, eu não estou me lembrando o nome, que inclusive fala isso. A felicidade só é real quando compartilhada. E conta a história de um cara que ele decidiu que ele iria largar tudo. Ele ia viver várias experiências. Chama Natureza Selvagem, me lembrei. Ele começa a viver as experiências com várias pessoas em vários países. Depois que ele vive várias experiências, ele vai para um trailer no meio de uma floresta ficar sozinho. Porque na ideia dele, né, ele ia curtir uma solitude ali e tal. E aí ele começa a perceber que todos os momentos e memórias felizes que ele tem são as que ele estava rodeado de pessoas. E aí ele morre sozinho com essa reflexão de que a felicidade só é real quando compartilhada. E essa é uma máxima, né? Nós somos seres que precisamos e devemos sentir. Nós não nascemos para viver sozinhos. Essa história de você nasce sozinho, morre sozinho, ela não é verdade. Inclusive, para a nossa morte, a gente precisa de outras pessoas. É sobre entender o meu lugar no mundo, aquilo que me move, e as pessoas que me fazem bem e me aproximam da vida que eu quero ter e da pessoa que eu quero ser. E nos momentos em que essas pessoas estão vivendo a vida delas, eu consiga estar tranquilo com os meus pensamentos e os meus sentimentos. Solitude não é vinho com musiquinha e gato abraçado. Solitude é sobre estar conscientemente com você e ficar leve com seus próprios pensamentos e sentimentos. E acordar no outro dia e escolher estar com alguém, com um amigo, com um parceiro, com um colega de trabalho. Solitude não é sobre uma regra social. É sobre, inclusive, dormir chorando e estar em paz com isso. Porque você sente falta de ter alguém ali.
Solitude é sobre consciência do eu. Não é um padrão de influencer e de estatísticas de redes sociais. Você acolhe a sua solitude, mas acolha com emoção, com sentimento e com realidade. Que você acolha a sua solidão e não deixe ela te adoecer. Que você escolha pessoas, escolha relações que vão te abraçar na hora que ela apertar. Nosso episódio de hoje é sobre não romantizar estar só. É sobre consciência do quanto nós somos seres que precisamos viver juntos. Ser gente com G maiúsculo, que eu adoro falar, gente com G maiúsculo, é gente que convive com o outro e convive consigo mesmo com maturidade. Então, se eu posso desejar um brinde gostoso, é um brinde ao eu. Eu comigo e eu com os outros. Eu vivendo, às vezes, uma conchinha feliz e, às vezes, uma posição fetal ali não tão boa, mas que tá tudo bem também. É sobre eu me rodear de pessoas e momentos que vão me inspirar, que vão me mobilizar e me motivar nos momentos não tão bons. E como a gente sempre encerra com um poema, o nosso poema de hoje é um poema incrível da Adélia Prado, que fala sobre cotidiano, a solidão e a presença de si. Pasmem, ele chama Solitude. Não é a solidão que sinto, é a presença de mim mesma, que às vezes aperta, que às vezes se expande. Sinto meu corpo e meu riso, meus medos e minhas certezas. E é bom, e é duro, e é necessário. Não preciso de aprovação para ser inteira. Não preciso de aplausos para sentir o valor do meu dia. Posso chorar sozinha. Posso rir com os meus amigos. Posso amar de longe. Posso me acolher em silêncio. E assim vou vivendo, entre a solitude e o encontro, entre o meu próprio peito e a potência do mundo ao redor. Um brinde com ou sem vinho à sua autenticidade, a todos os seus tons e nuances, a você conseguir se sentir inteiro e inteira, aonde quer que você esteja. Um brinde a nós. Até breve e até o próximo episódio.